As pessoas estão confundindo instituições com a ação das pessoas que tocam as instituições. São duas coisas analiticamente diferentes. As instituições, elas são criadas por um conjunto de regras e elas estão lá para funcionar numa determinada direção. Existem regras no Brasil que fazem do país um federalismo, um poder dividido com Câmara e Senado. Há o Tribunal de Contas da União, criado por leis, tem a forma de ocupar o Tribunal de Contas da União. Supremo Tribunal Federal, que remonta ao ano de 1609, com a criação do Tribunal da Relação em Salvador, na Bahia. Então, o Brasil tem várias instituições criadas, estabelecidas por lei, o seu funcionamento, como são ocupadas. E aí, essas instituições, elas seguem determinadas linhas de ação em função das pessoas que as ocupam. O poder, a presidência da República, ela tem determinados poderes. Se há um governo de esquerda, ele vai tomar determinadas decisões. Se há um governo de extrema-direita, como é o caso agora, ele tomará outras decisões. As instituições políticas brasileiras asseguram várias coisas, dentre elas uma que eu sempre chamo a atenção, que no Brasil o poder é dividido. O presidente da República não consegue fazer tudo o que ele quer. Nunca. Foi o caso de Fernando Henrique, foi o caso de Lula, Dilma e é o caso de Bolsonaro. O fato de ele não conseguir fazer tudo o que ele quer não significa que ele não consiga fazer algumas coisas. E aí eu acho que cabe uma reflexão, eu trouxe essa reflexão aqui agora, né, acerca da prova do Enem. A prova do Enem, ela é um retrato de nossas instituições. Na democracia, o que a democracia brasileira assegura? Que a maioria votou, elegeu um governante, a maioria, não é o tema desse vídeo, discutir a legitimidade da eleição. Houve uma eleição, ganhou um governo de extrema-direita. Então esse governo irá implementar políticas de extrema-direita. É essa a regra da nossa democracia. O vencedor implementa, mas o vencedor não leva tudo. Ele implementa com determinados limites. Limites, eu vou dizer assim, conceitualmente os limites. Né? Ele não consegue fazer tudo, o poder é dividido, então ele gostaria de ter uma prova de Enem à sua imagem e semelhança. Ele consegue fazer algumas coisas na direção que ele quer? Sim. Ele consegue fazer tudo? Não. A prova do Enem retrata isso. Não houve nenhuma questão sobre a ditadura militar de 2009 para cá, mas em 2008 também não houve questão sobre a ditadura militar. Eu não sei o que aconteceu em 2007, 2006, 2005, se houve alguma questão sobre a ditadura militar. Mas o fato é que não haver questões sobre a ditadura militar está de acordo com a linha do atual governo. O governo está governando. Agora, por outro lado, o governo conseguiu impor toda a sua visão na prova do Enem? Não. Então isso mostra que as nossas instituições estão funcionando. O poder dividido impede que a presidência da República, por meio do Ministério da Educação, imponha na prova do Enem toda a sua visão de mundo. Então se a gente pegar aqui, eu estou aqui com um caderno de prova do Enem. Tá, eu marquei aqui, né? É só as imagens que eu acho que é mais fácil da gente ver aqui. Então, a primeira imagem aqui que eu marquei, olha, é sobre refugiados. Então, aqui os sapatos dos refugiados. Então, um governo de extrema-direita não está nem aí para os refugiados. Se fosse vontade do governo, essa questão sobre os refugiados não estaria na prova do Enem. Como o poder é dividido, ela está. Aqui, olha, bullying, né? Então, uma questão sobre bullying. De novo, né, o governo não se preocupa em nada com minorias, com pessoas que sofram bullying. Então, era uma questão que não era para estar se o governo fosse capaz de impor toda a sua vontade na prova do Enem. Tem aqui uma com Marcelo Gleiser, um cientista, astrofísico, astrônomo brasileiro muito famoso, que obviamente ri da ideia de que a Terra é plana, mas está aqui ele na prova do Enem. Não deixa de ser um elogio à ciência e um reconhecimento da importância da ciência. Aqui é uma questão, eu só estou pegando as imagens, né, mais fácil para você ver, uma questão que trata de artista surda, né?
Então uma minoria de pessoas surdas teve uma redação da prova do Enem lá atrás, antes do governo Bolsonaro, que foi sobre a linguagem, né? A linguagem dos surdos, etc. Uma obra de Pablo Picasso na prova do Enem. Tá? Um escultor, um pintor comunista, né? Então estava na prova do Enem. Né? Então, se a gente for pegar e for folhear, eu só estou pegando aqui o que tem imagem, repito, porque direito dos idosos, direitos das pessoas, né? Um governo de extrema-direita não estaria preocupado com direitos de ninguém, muito menos dos idosos, né? Aqui, olha, grafite na rua, né? É uma questão que trata da pintura de muros, da arte nas ruas, né? É algo que nós vimos quando Dória foi eleito em São Paulo. Antes, no governo Haddad, em São Paulo, tinha muitos grafites e Dória retirou os grafites mais importantes da cidade de São Paulo. Aqui uma outra, né, que diz aqui num cartaz: nossa cultura não cabe nos museus, né, sobre o México, etc. Então, discutindo a ideia de patrimônio, dizendo que a cultura popular é tão rica que não cabe em museus sofisticados, etc. Se o governante fosse capaz de interferir na prova do Enem 100%, isso não aconteceria. Veja só, tem muito mais questões aqui. É claro que o governo governa e é claro que o MEC vai lá e faz coisas de agrado do presidente da República, ele foi eleito. Então isso vai acontecer, não tem jeito. Isso significa que as instituições estão funcionando, que o governo eleito, que tem a maioria, consegue levar a sua vontade para decisões do governo. Agora, também é fato das instituições estarem funcionando que, sendo no Brasil o poder dividido, a prova do Enem reflete isso. Nem tudo que seria desejo de um governo de extrema-direita está numa prova de Enem, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, esse argumento de que a prova do Enem e não ter uma questão sobre a ditadura é uma evidência de que as instituições não estão funcionando, é um argumento que merece a matização que eu fiz aqui. Eu acho que antes de você aceitar esse argumento, reflita nos argumentos empíricos e nos fatos que eu trouxe aqui para você.